Olá! Bem, nesse vídeo, a ideia dele, que eu tive, foi depois de analisar um pouco as propriedades de várias ideologias, várias teorias que levaram a humanidade a muitos fracassos. Dentre elas o socialismo, o comunismo, enfim. Existem várias teorias que podem levar a sociedade para um lugar melhor, pelo menos é o que elas dizem. A social-democracia é uma que as pessoas estão apostando demais hoje em dia, só que é fadada ao fracasso. Países que são exemplo para isso é a França, os países nórdicos no geral, o Canadá. Todos eles são países... O Canadá hoje em dia não está aparecendo tanto isso, mas daqui a alguns anos sim vai fracassar. Isso é um conceito que, embora o comunismo ele demore para começar a dar errado, depois de 2 anos do seu início, essa é a média porque o dinheiro esgota, e depois você acaba usando a repressão, a social-democracia ela geralmente surge a partir de um estado já muito rico, como foi o caso, por exemplo, dos países nórdicos. Até os anos 90 eles eram extremamente liberais, até que viraram a chave e se tornaram sociais-democratas. E mais ou menos depois de 20 anos, dependendo do caso, depois de gastar tanto, acaba vindo uma coisa pequena, uma coisa minúscula e faz uma queda de dominós e fracassa o país. A França está já apresentando isso há um bom tempo e os países nórdicos estão começando agora depois da crise dos refugiados e isso não vai melhorar. Todas essas ideologias, né, mais resumidamente, a social-democracia, o comunismo e o socialismo estão fadados ao fracasso por um motivo simples. Eles não respeitam a natureza humana. Diferente de um libertarianismo que é o anarcocapitalismo. Por que ele é a única teoria que tem possibilidade de dar certo? É justamente por ela respeitar o básico do ser humano. O que desde que nós somos pessoas, desde que nós somos desenvolvidos, que nós conseguimos nos diferenciar dos outros animais, por que nós somos diferentes deles? Porque nós temos senso de individualismo. Nós somos seres puramente individuais. Nós não gostamos do coletivo. Poxa, mas nós vivemos em sociedade. Muitos que tentam quebrar essa fala de que nós somos individualistas usam o argumento de que nós sempre vivemos em comunidades, em sociedades. É verdade. Mas se nós somos realmente tão sociais assim, por que nós a todo momento queremos vantagem em relação ao outro? Porque nós somos individuais. Isso não tem nada de errado, é natural, é nosso jeito de ser. E o anarcocapitalismo ele exclui a única coisa que nos impede de ser livres e termos nossas vantagens e adiciona o que é sempre excluído pelas outras ideologias. Ele exclui o Estado, que é um Deus que falha. O Estado ele não tem possibilidade de dar certo, porque ele tenta ser o que Deus é. Você acreditando ou não em Deus, Deus ele provém as coisas por nada. Ele provém se você realmente se esforça. O Estado não. Ele tenta prover mesmo que não esteja arrecadando nada. Mesmo que ele não esteja com dinheiro suficiente para te dar a coisa, ele vai tentar dar e vai fracassar. E o resultado que ele acaba fazendo para balancear as contas é sempre exigir mais dinheiro de você, sempre roubando você mais. E o pobre, no geral, que é a maioria da população de países emergentes subdesenvolvidos, uma parte menor de países desenvolvidos, mas ainda existe, é sempre o pobre que acaba se lascando no fim das contas. Certo? Então ele exclui o Estado, mas isso pode dar certo. Eu posso fazer outro vídeo explicando o anarcocapitalismo, mas uma pesquisa rápida você já entende a base. Porém, a exclusão do Estado é essencial para nós conseguirmos nos desenvolver e dar certo. Não é porque o Estado não existe mais que a sociedade termina. Pelo contrário, ainda temos que viver uns com os outros, porém respeitando a liberdade individual. A vida, a liberdade e a propriedade privada. Maravilha. E ele adiciona o que todas as outras excluem? O capitalismo. As ideologias de esquerda, elas sempre pregam que o capitalismo é o culpado de tudo nesse mundo que está dando errado. Seja a pobreza na África, a fome na África, pessoas passando necessidades na rua. É tudo culpa do capitalismo malvadão.
o que é uma gigantesca falácia, é uma mentira. A pobreza é consequência da falta do capitalismo. Por exemplo, um fato curioso, boa parte dos países da África que hoje em dia passam por necessidades, adivinha, são ditaduras socialistas. Eles excluem o capitalismo do seu povo. Mas o que é o capitalismo? Poxa, são as grandes empresas que ficam explorando países subdesenvolvidos, roubando seus recursos e dando salários horríveis, não é mesmo? Não. Primeiro, quem permite eles entrarem naquele país para pagar pouco, né, os trabalhadores? Os governos. A China é um exemplo perfeito disso. A Apple, a Samsung, dentre outras empresas capitalistas do mundo inteiro, tem fábricas na China. Só que quem permite, através de leis extremamente péssimas para o trabalhador, que consiga pagar um salário horrível, por exemplo, em condições bem baixas de serviço, é justamente o governo chinês, é a ditadura chinesa. E é exatamente a mesma coisa nos países da África, que são subdesenvolvidos. Os governos não permitem a liberdade. O governo não permite que exista capitalismo de verdade. Mas o que é o capitalismo de verdade? Puro capitalismo é eu trocar alguma coisa com você. Você quer esse óculos? Maravilha, toma, mas você vai ter que me dar alguma coisa que eu goste. Independente se esse óculos custou R$1 milhão para ser fabricado e você me dá uma pedra, por exemplo, se eu estou feliz com essa pedra e você está feliz com esse óculos, maravilha, a troca foi feita. Se eu acho que aquilo vale aquilo, então tudo bem. Não é? É a minha vontade, então tudo bem. Isso é capitalismo. Capitalismo do mais puro modo. E hoje em dia o dinheiro é uma forma de você trocar as coisas, né? Agrega valor, né? Enfim, o que não há nada de errado nisso. O errado é quando o Estado impede que o capitalismo aconteça, impede que as trocas aconteçam. E aí acaba dando todo esse problema. Então, o que gera a pobreza? O Estado e a falta do capitalismo. É o que eu costumo dizer. A doença é o Estado e a cura é o capitalismo. Só que, infelizmente, a doença não deixa o capitalismo adentrar tão facilmente, não é? Então, o anarcocapitalismo, o libertarianismo, né, ele tem justamente esse ponto, onde exclui o mal e adiciona o bem. Como funcionariam as leis, por exemplo? Existiriam leis. Tudo isso baseado na vida, na liberdade e propriedade privada. John Locke. Alguém que eu pretendo claramente, obviamente, fazer um vídeo explicando. Onde ele diz que o Estado deve garantir essas coisas. Na época dele, o Estado era impossível ser retirado. Hoje em dia já é bem mais possível e as pessoas lutam para isso, inclusive. Então você exclui o Estado da equação e você consegue desenvolver a teoria dele, né? Onde apenas com a vida, liberdade e propriedade privada você consegue os nossos objetivos em comum, que é, se você não invadir minha propriedade, maravilha, é minha casa, é meu terreno, você não pode invadir minha propriedade, é minha, se eu deixar, tudo bem. Né? Você pode reclamar, por exemplo, de eu ter alguma coisa lá dentro, você não gosta de alguma coisa que eu tenho lá dentro, por exemplo. Você não gosta, eu gosto, eu quero deixar aí. Tudo bem, você não pode tirar essa minha liberdade de ter. Então é minha propriedade privada, né, meu terreno, com aquilo que você não gosta. Por exemplo, uma arma. Você é um desarmamentista, você não quer ver arma na sua frente. Eu gosto de armas. Pô, eu comprei aqui uma AK-47, por exemplo. Você pode reclamar o que você quiser, você pode assim, detestar a arma. Agora, você não pode chamar alguém para retirar, porque é minha propriedade. Eu decidi comprar aquela arma e manter na minha casa e não na sua. Então, maravilha, entendeu? Assim como você pode ter sua droga, por exemplo, você pode ter produtos da China, você pode... qualquer coisa, é sua vida, é liberdade. Porque o anarcocapitalismo é a única teoria que pode de fato dar certo, que tem essa chance, porque ela se baseia na liberdade. Coisa que as outras ideologias que, por exemplo, a esquerda e o centro defendem, não. A esquerda e o centro defendem, por exemplo, o centro, né, a social-democracia, a esquerda também defende a social-democracia, e a esquerda defende o socialismo e o comunismo, sempre vão dar errado porque eles excluem a liberdade. Capitalismo é liberdade, e o Estado é anti essa liberdade.
Pô, mas no comunismo não tem Estado. Não tem. Mas no comunismo eu não posso ter mais do que você. Porque de acordo com Engels, a sociedade vai evoluir o suficiente para ninguém querer mais do que ninguém. Só que isso justamente está errado. Porque não é natural do ser humano. O ser humano naturalmente é individualista. E no comunismo, tudo é de todo mundo. Ninguém tem mais do que ninguém. Então está fadado ao fracasso. Porque mata a natureza humana. É isso. O socialismo segue pela mesma lógica, só que ela é a introdução ao comunismo, é a via para o comunismo, né? Então é sempre uma ditadura que nunca termina. E a social-democracia, ela falha porque ela cobra muito imposto, ela maquia o capitalismo para fingir que existe, mas sempre acaba bloqueando um pouco mais, né, para não ter muita liberdade. Né, senhor Dória? Enfim. Então, a social-democracia não permite que o comunismo exista 100% e sempre cobra cada vez mais imposto de você, tirando sua liberdade cada vez mais e principalmente a liberdade e a vida do pobre. É por isso que essas três ideologias são as principais da esquerda e parte do centro, são sempre fadados ao fracasso. E eu acho que consegui resumir mais ou menos o porquê o anarcocapitalismo é o único jeito de alguma coisa realmente, dessa única teoria restante, funcionar. Muita gente fala que para ser anarcocapitalista você não tem que ter conhecimento de nada, que você não tem que ler, que você não tem que pesquisar. Isso é uma grande falácia e vem do reino da falácia, que é o Twitter, né? Talvez faça um vídeo explicando sobre isso, mas é isso. Se você gostou, dá o curtir, comenta aqui embaixo vídeos que vocês acham que serão legal fazer, temas, né, importante. Se inscreve que também é bem legal. É isso aí. Não garanto vídeos todo dia, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Muito obrigado quem assistiu até aqui e